Meus amigos do esporte, a informação, né, já na segunda-feira nos Donos da Bola, Elton Novaes trouxe o nome do Eduardo Domingues, atual treinador do Estudiantes de La Plata, e a coisa avançou. Eu até havia recebido uma informação que poderia ser o Palermo, só que a coisa caminhou, o Atlético tinha 3 nomes, 3 portugueses e um argentino, e era exatamente o Eduardo Domingues, o nome que o Atlético queria. Depois de um estudo feito com Siga, né, várias reuniões, chegaram ao consenso de que o Eduardo Domingues poderia ser o treinador atleticano. 47 anos, ganhou o campeonato argentino no ano passado, treinador muito respeitado na Argentina, e o Atlético então entende, até porque, usando do mesmo critério, o Milito veio recentemente, fez um grande trabalho, e agora o Atlético acredita que o Eduardo Domingues possa ser, ou chegar próximo de fazer um trabalho igual ou melhor, né, que o Milito. Obviamente que o que fica na retina do atleticano é a dificuldade no Campeonato Brasileiro, né, de 2024, mas as 2 finais. Perdeu as 2 finais, mas chegou a 2 finais. Né? E aí agora o Eduardo Domingues muito bem encaminhado, deve ser anunciado como novo treinador do Atlético, deve ser anunciado, eu não estou cravando. Né? Hoje pela manhã o pessoal, os colegas do GE também deram a informação, o Pedro Spinelli, e agora à tarde caminhou, até porque uma fonte do Atlético me confirmou que estava bem adiantada a negociação com Eduardo Domingues, que inclusive, posteriormente à informação que recebi, o Elton Novaes também recebeu uma informação de que ele poderia estar no domingo acompanhando o primeiro jogo da decisão do Campeonato Estadual, de uma das semifinais, na Arena MRV, entre Atlético e América. Então o Eduardo Domingues, estando por aqui, obviamente que não viria para passear, né? É a informação, então, de que o Atlético deve, nas próximas horas, anunciar, então, Eduardo Domingues, atualmente treinador do Estudiantes de La Plata. Detalhe é que o próprio Verón confirmou lá na Argentina que, inclusive, já procuram por um substituto. Então é isso aí. Aproveito para convidá-los a se inscrever no canal da HG Play, youtube.com/HGPlayTV, seguir a gente no Instagram, seguir a gente no Twitter e se ligar nas informações. A imprensa argentina está cravando que Eduardo Domingues, que é o atual treinador do Estudiantes, né? Que é o atual campeão argentino, será o comandante do Galo em substituição a Jorge Sampaoli. Eu deveria conhecer o Domingues aí ou não? Ele foi um zagueiro assim, ele jogou no Vélez Sarsfield, no Huracan, mas não foi um jogador de destaque. Né? Mas faz um belo... o cara que não tem projeção no futebol, ele dá bem no técnico, né? Mas faz um belo trabalho lá no Estudiantes, conquistou vários títulos lá, como tipo a Supercopa, né? A gente teve recentemente o Corinthians e Flamengo, o equivalente à Supercopa lá na Argentina, em cima do Platense, conquistou o último campeonato argentino contra o Racing, nos pênaltis, entendeu? Então, e ele é argentino mesmo? Ele é argentino, tá deixando Estudiantes, e a veículos de comunicação de lá, Olé, Clarim, ESPN da Argentina, todos dizendo que ele vai se despedir na sexta-feira. Tá? O Estudiantes joga contra o Sarmiento, pelo campeonato argentino, na sexta-noite, e que aí seria a despedida dele, e no final de semana ele já viria para Belo Horizonte para poder assumir o comando do Atlético. Claro, não dá tempo de treinar o time no clássico de domingo contra o América, né? O jogo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro, mas Eduardo Domingues, o Atlético trocando o argentino Jorge Sampaoli por Eduardo Domingues. Esse é um pouco mais educado, será? E outra coisa... não, isso aí não... Deve ter jeito, né? Tem que ser, né? Menos pirracento, né? Não, ser mais educado que o Sampaoli, é a regra mundial, né? É fácil. Até eu consigo, até o Júlio Moreira consegue. Não, menos educado do que o Sampaoli é praticamente impossível de a gente conseguir alguém. Deixa eu te falar, ele é um técnico, não sei se você tem essa informação nesse momento, porque os nomes vão chegando e são muitos, e a gente não é obrigado a conhecer todo mundo que tá no futebol, né? Mas é um cara que joga mais pra frente, é mais retranqueiro, a gente consegue fazer essa leitura? E tem um ponto muito importante, Júnior, que o futebol argentino meio que é ao contrário do brasileiro, né? Aqui a gente tem um domínio de Flamengo e Palmeiras, isso é inegável, né? Mas aí alguém ganha, o Atlético ganhou 21, o Fluminense ganhou, o Botafogo, mas o normal é Flamengo e Palmeiras dominarem, né? Na Argentina nós não temos este cenário. A gente tem o Boca e o River, indiscutivelmente os 2 maiores times do país, mas passando por crises técnicas, financeiras. O River está até fora da Libertadores, entendeu? Então o equilíbrio lá é muito grande. E ele está se destacando neste cenário de equilíbrio, comandando o Estudiantes de La Plata. Estudiantes de La Plata, que é uma cidade que é ali da Grande Buenos Aires, né? Fica como a 40 quilômetros. Talvez um pouco mais, mas fica a 40 quilômetros lá. Se bobear, gasta menos tempo aí de Buenos Aires a La Plata do que a Betim, por causa da autovia lá. Mas de toda forma é isso. Um clube grande da Argentina, né?
é tetracampeão da Copa Libertadores, e o Eduardo Domingues, fazendo esse belo trabalho lá no Estudiantes, chamou a atenção do Atlético, e a imprensa argentina cravando que ele desembarca no final de semana aqui em Belo Horizonte. Eu tô perguntando demais numa coisa que é especulação ainda, né? Que não foi confirmado, mas é mais velho, mais jovem? Tem 47 anos, é jovem. Jovem. 10 mais jovem. É novo ainda. Jogou até, não recentemente, mas jogou há 10 anos, ainda era jogador profissional de futebol e tudo. Então jogou nos Estados Unidos, jogou no Los Angeles Galaxy. É no início dessa história da liga lá, da volta da liga norte-americana. Então a imprensa argentina cravando que Eduardo Domingues, atual treinador do Estudiantes, será o comandante do Galo em substituição a Sampaoli. Hora de falar sobre o Galo, que não para de trocar treinadores. O sucessor de Jorge Sampaoli será o 10º nome desde 2020, quando o clube passou a ser comandado no seu departamento de futebol pelos 4 R's. Nessa sequência a gente teve o Sampaoli, que pediu demissão, o Cuca, que pediu demissão, Turco Mohamed, o Cuca que voltou e pediu demissão, Eduardo Cudê, Felipão, Gabriel Milito, Cuca e Sampaoli, todos esses últimos demitidos. Importante registrar que o Atlético não fica com o mesmo técnico por mais de um ano, desde o segundo semestre de 2011 até o fim de 2013, quando o Cuca era o treinador. Importante registrar que enquanto o Galo troca de treinador com enorme frequência e com os mais variados perfis de treinador, o Palmeiras se mantém com o mesmo técnico, Abel Ferreira, durante todo esse período, desde 2020. Só o que o Palmeiras economizou com multas rescisórias de técnicos já é o suficiente para pagar o treinador mais bem pago entre clubes do futebol brasileiro. O Abel Ferreira ganha 3 milhões de reais por mês. Já o Galo e o América pediram à Federação Mineira a arbitragem de fora do estado para o clássico da semifinal do Campeonato Mineiro, marcado para o próximo domingo. A alegação dos dois times é de que a arbitragem em Minas Gerais vai muito mal. Hora de falar sobre Jorge Sampaoli. Demitido na semana passada pelo Atlético Mineiro, ainda estou tentando descobrir quanto o argentino vai levar por conta de mais essa demissão. Mas o histórico recente indica mais de 20 milhões de dólares apenas com rescisões. Grana que ele levou por ser demitido. Foram 21 milhões e 300 mil dólares, ou mais ou menos 111 milhões de reais. Demissões que começaram na seleção chilena, onde ele conseguiu ser campeão, passando por Sevilha 2 vezes, seleção argentina, Santos, Olympique de Marselha e Flamengo. Importante registrar que Jorge Sampaoli, nesse período de 10 anos e quase 111 milhões de reais, somente com rescisões de seu contrato, ganhou míseros 2 títulos. A Copa América de 2015, pela seleção chilena, e o Campeonato Mineiro de 2020, com a camisa do Galo. Queria que você usasse o espaço para comentário para dizer o que você pensa sobre Jorge Sampaoli. É superestimado ou impressão? Quero falar agora sobre uma das notícias mais inusitadas do mercado da bola no futebol brasileiro. Jesse Lingard, jogador histórico do Manchester United, esteve com a camisa da seleção da Inglaterra em Copa do Mundo. A de 2018 é apontado como possível reforço do Remo, que voltou à primeira divisão do futebol brasileiro depois de 31 temporadas. O Lingard está desempregado desde que deixou o FC Seul da Coreia do Sul, onde esteve nos últimos 2 anos, por lá 47 jogos e 19 gols. Lingard chegou a jogar 385 partidas pelo Manchester United, colecionando 77 gols. Ainda esteve por Leicester, Nottingham Forest, West Ham, entre outros. Momento de queda na carreira, 33 anos de idade, mas seria certamente uma atração no futebol brasileiro. Estou curioso para ver como é que essa história termina. Gostaria que você opinasse se Jesse Lingard caberia no seu time do coração. Só mais uma curiosidade. Com a camisa da seleção holandesa, ele somou 32 partidas e 6 gols marcados. Bora falar agora sobre o futuro de Felipe Coutinho. Que história é essa de que o meio atacante pode deixar o Vasco na metade do ano? Você sabe, o vínculo entre as partes se encerra em 30 de junho. E especialmente a ESPN tem batido na tecla de que o Coutinho não descarta se aposentar na metade do ano. O jogador está longe da pior condição física. Ele, mesmo no Vasco, já viveu momentos de mais dificuldade, em que tinha sucessivas lesões. Tanto que na atual temporada já são 7 gols, ou melhor, 7 jogos, 3 gols e 1 assistência, 539 minutos em campo. Segundo semestre do ano passado também foi bom.
e impulsionou para que ele terminasse o ano com 56 jogos, 11 gols e 5 assistências. Fazia muito tempo que o Philippe Coutinho não conseguia ultrapassar 50 jogos numa mesma temporada, 11 gols da mesma maneira. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte vascaína que garantiu que o clube vai fazer o possível e o impossível para continuar com o Coutinho para o restante da temporada, ampliando esse vínculo pelo menos até 2027. A menos que o Coutinho decida pela aposentadoria, tudo indica que ele renovará seu contrato. A pergunta que eu deixo para você, torcedor cruzmaltino: vale a pena insistir no Coutinho ou você já o descarta? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza?